E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, hoje overdose de tiozinho, que eu já gravei um vídeo hoje, já explico. Você, torcedor de outros clubes, tudo bem? Mais um vídeo hoje, acabou agora lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Quem imaginou um dia que o tiozinho fosse falar? Acabou agora, São Paulo 9, Palmeira, da cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte, 1. Eu resolvi gravar vídeos da Copinha, que muita gente pediu, muita gente falou que não consegue assistir os jogos e tal, que são os horários diferentes e dias diferentes. E também foi uma maneira que eu encontrei de acompanhar de perto mais os meninos da base, de me obrigar a acompanhar mais os meninos da base, porque apesar de tudo, do Leco, Leleco, Leco sem caneco, a filosofia dele é criar jogador em Cotia para poder vender, para salvar os rombos financeiros que ele faz. Eu acho que é importante a gente sempre acompanhar esses meninos da base, porque sem dinheiro para contratação, esses meninos da base que vão, teoricamente serão o futuro do São Paulo, assim como a gente tem muitos jogadores da base no elenco profissional e jogadores de talento. Cotia sempre foi um grande formador de grandes jogadores, é um das poucas coisas que funcionam no São Paulo Futebol Clube, é Cotia. E no primeiro jogo, o São Paulo tinha deixado uma péssima impressão, empatando em 0-0 com o Operário numa partida horrorosa, e a torcida já ficou muito indignada. Antes, deixa eu só dar um toque para vocês. Hoje de manhã eu gravei assim que eu cheguei do trabalho, que também muita gente comentou comigo, que eu esperava que eu fosse gravar na terça-feira, um dia da volta dos jogadores do São Paulo ao batente. Só que nossos guerreiros pegaram mais 2 dias de folga e vão se apresentar amanhã. Eu confesso que eu gravei um vídeo um pouco indignado, então convido você a assistir, vai entrar no quadradinho que entra no final do vídeo e também está na descrição. Eu deixei um vídeo lá dando a minha opinião sobre o que eu acho desse aumento das férias dos jogadores do São Paulo. Eu já vou adiantando que eu estou bem indignado e eu acho um absurdo, mas eu convido você a assistir se você ainda não viu e deixar a sua opinião lá. O que você acha? O São Paulo decidiu se reapresentar, dar férias para os guerreiros que saíram antes de férias depois que venceram o Inter, e para os guerreirinhos que saíram de férias depois de uma semana depois de vencer o CSA. Bom, eu acho que, falando da Copinha, eu acho que depois daquela péssima impressão, eu assisti o jogo contra o Operário, não gravei o jogo, porque eu não gravei vídeo depois, porque eu tive que trabalhar depois, eu não tinha decidido gravar, mas agora eu vou gravar vídeos depois dos jogos da Copinha, até para informando vocês as minhas impressões do que eu acho dos jogadores. Eu acho que o mais importante hoje, além da goleada de 9-1, lógico, que é sempre um número expressivo, foi apagar a péssima impressão deixada por esse time na estreia. Porque é o seguinte, independente de ser sub-17, ser um time desentrosado, 9 jogadores campeões do ano passado fazem parte do elenco que está disputando esse ano, independente de qualquer coisa, eu acho que sempre o São Paulo, em categorias de base, cria na torcida uma expectativa enorme. Porque a gente se investe muito dinheiro em Cotia, se tem muita esperança nos jogadores da base, então o desempenho terrível do primeiro jogo, a torcida já impaciente, a torcida do São Paulo está impaciente, a torcida do São Paulo está de saco cheio, então vai cobrar mesmo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Não me peça para ter paciência, porque é menino da base, porque é jogador profissional que chegou a... Não peça para ter paciência, a gente tem que continuar cobrando mesmo, a postura tem que ser crítica para o São Paulo retomar o caminho de glórias. Esse ano vai ser dificílimo, que para mim já começou tudo errado, sem contratação, sem dinheiro, disputando Libertadores, então acho que a postura tem que ser crítica sim. E muitos torcedores reclamaram muito da postura do São Paulo Futebol Clube na estreia contra o Operário. E hoje, para minha surpresa, porque estava chovendo pra caramba em São Bernardo, e apesar da fragilidade do adversário, o São Paulo mudou a postura, aquilo que eu sempre canso de falar. Eu acho que a coisa que eu mais falo aqui, além de cornetar, a coisa que eu mais cobro aqui é a postura dos jogadores dentro de campo. Seja da base, seja do profissional, é a postura, é a vontade de querer ganhar, é a inconformidade com derrota, é demonstrar para a torcida que você está afim de jogo, que você está afim de ganhar. E hoje o São Paulo teve uma postura diferente. Não só uma postura de marcar a saída de bola, de correr o tempo inteiro, de ir para cima do adversário mesmo goleando. Eu acho que teve uma postura de respeito em relação ao Palmeiras, que é um time frágil, que é um time tecnicamente muito abaixo, mas o São Paulo teve uma postura de respeito, então não teve pezinho em cima da bola, não teve firulinha, não teve nada disso que me irrita tanto
nas categorias de base do São Paulo. O time jogou sério, jogou com uma postura séria, foi para cima o tempo inteiro, e a gente tem que bater palma aqui de pé também para a postura dos meninos do Palmeiras, que mesmo perdendo, não deram um pontapé, não deram uma entrada dura, perdendo de 9, tiveram uma postura digna. O único cartão amarelo que teve no jogo foi do menino do camisa 10, que deu passe pro gol do Palmeiras. Ele saiu e voltou, teve atendimento médico, saiu e voltou sem autorização, por isso levou cartão amarelo. Tirando isso, não teve nenhuma falta mais dura. O time que perdeu com dignidade, eu acho que é muito importante a gente valorizar isso nos meninos, porque assim, essa Copa São Paulo serve para a formação do jogador. Então você vê um time tomando de 9, 6, 7, 8, 9, sem dar um pontapé, jogando com a mesma dedicação, jogando com respeito, assim como o São Paulo também respeitou. Então, eu acho que a gente tem que elogiar. Eu elogio o que eu acho que deve ser elogiado, eu acho que isso tem que ser elogiado. A postura do time do São Paulo e principalmente a postura do time do Palmeiras, que soube perder e soube se comportar dignamente. O jogo começou, eu vou falar rapidamente do jogo, porque tem muito jogador para falar também, acho que nem vou falar de todos, senão vou gravar até domingo. O São Paulo começou pressionando, uma blitz ali no começo de jogo, e aí logo eu achei que por causa do campo, do gramado pesado, da chuva, fosse ser um jogo mais complicado tecnicamente abaixo, mas aí a chuva foi diminuindo, que é tradicional também na Copa São Paulo chover pra caramba. Aos 4 minutos no cruzamento da esquerda, o lateral Anilson, que eu tinha observado muitos laterais no jogo contra o Operário, que ele foi muito mal, os dois laterais foram mal, que a gente sempre falava, né? Será que na base não tem um lateral na lateral direita, que a gente não tem, na lateral esquerda, no lugar do Léo? Então eu vi que hoje esse Anilson se destacou fazendo 2 gols de cabeça, uma postura diferente que a gente está acostumado. Logo o gol aos 4 minutos, aos 10, teve um pênalti, um Thales, que é um bom jogador, deu um migué e sofreu um pênalti 2-0, o gol Ed Carlos bateu. Aos 20, o Ed Carlos recebeu a bola no meio campo, lançou, aí o Ed Carlos perdeu a bola no meio de campo, aos 20 minutos, um lançamento para o Suwellington, o jogador do Palmeiras diminuiu, e aí porque o São Paulo tirou um pouco o pé, mas aí depois que tomou o gol, o Palmeiras cresceu um pouco, mas aí o São Paulo foi para cima, e aí os gols foram saindo, né? Aos 27 teve um gol mal do lado do Juan de cabeça, que ele não estava impedido, mas o juiz deu. Aos 39, o Ed Carlos bateu de fora da área, o Galeano, o paraguaio Galeano aproveitou o rebote, fez o quarto, o Ed Carlos sentiu e saiu. Logo em seguida, aos 42, cruzamento do Galeano, Juan de cabeça, dessa vez ele fez e valeu. E aí o segundo tempo, terminou o primeiro tempo 5-1, no segundo tempo o técnico fez algumas mudanças, né? Porque é normal, entra jogador pra caramba o Orlando Ribeiro fez algumas mudanças, porque é normal, tem muita substituição. E mesmo ganhando de 5-1, o São Paulo não tirou o pé, teve a mesma postura. Aos 7 minutos, bate-rebate, o zagueiro Luizão fez o sexto. Aos 20 minutos, bela tabela, triangulação, gol do Galeano. Aos 29, Gustavo Maia recebeu na área, limpou o zagueiro, bateu de esquerda, mais um gol. E fechando o placar aos 32, uma jogada pela direita, o Facundo, que é filho do médico do Cuca, fez um gol de letra. Então, independente da fragilidade do adversário, eu acho que o São Paulo cumpriu com a sua obrigação, jogou sério, define agora o primeiro lugar do grupo contra o São Bernardo na sexta-feira, às 9h30 da noite. Depois tem vídeo. Eu acho que a gente tem que ser essa postura mesmo. Sempre se espera muito. Os grandes aqui de São Paulo, os times tradicionais, estão vencendo seus jogos. O Flamengo, lembrando que é um forte candidato, não participa da Copinha porque os jogadores profissionais estão de férias até o final do mês. Esses meninos da base vão disputar o Campeonato Carioca. Então o Flamengo tem tradição na Copa São Paulo, inclusive foi campeão em 2018 em cima do São Paulo, está fora da competição, mas não deixa de ser uma competição muito forte, não deixa de ser uma competição muito importante para o calendário brasileiro, do futebol brasileiro. Eu acho que alguns jogadores merecem destaque aí. Eu gosto da dupla de zaga, o goleiro não foi exigido, a dupla de zaga é muito boa. Hoje o Fasson não jogou, que é o zagueiro, um dos melhores zagueiros, estava com uma entorse no tornozelo. Esse Anilson aí, eu estou observando um pouco mais ele na lateral, mas fez 2 gols de cabeça, tem uma boa impulsão. Eu gosto do meio de campo do São Paulo ali, Marco Júnior, alguns jogadores, Ed Carlos é um bom jogador, esse Thales é um bom jogador, esse paraguaio Galeano mostrou também, tem faro de gol, fez 2 gols hoje. O centroavante, o Juan, o atacante, fez gol, subiu, se movimentou bem. E os jogadores que entraram, esse menino Senna, Facundo, tem alguns jogadores, Vitinho também, um destaque. Aos poucos a gente vai... Eu não vou chegar aqui, gente, falar pra vocês, conheço pra caramba da base, porque eu acompanho. Não conheço, tô conhecendo agora junto com vocês. Lembro de alguns jogadores da Copa São Paulo, mas aos poucos a gente vai conhecendo. Já são 2 jogos, deu pra acompanhar.
ver mais ou menos ali quem se destaca, esses nomes que eu falei, mas eu acho que o nível de exigência agora vai aumentar. Na sexta-feira já tem um jogo importante contra o São Bernardo, que tem uma vitória e hoje empatou em 2-2, então aos poucos a gente vai conhecendo essa molecada da base. Certo? Ó, eu volto na quinta-feira, quinta-feira tem umas novidades aí, o Hudson pode ir pro Fluminense, vocês viram? São Paulo tem esse negócio de pagar metade do salário, sobre contratação aí surgindo o nome dos atacantes, que jogou na... Eu não sei de nada, não tenho nenhuma informação, tô levantando informação. Hernanes postou uma foto, tá de namorada nova, então, para quem achou que o Hernanes estava mal porque tinha separado da esposa, eu acho que nunca foi esse problema, mas ele tá de namorada nova. Tem o pôster enigmático do Petros, essa camisa do Petros autografada por ele, vocês viram? Ele postou a bandeira de Portugal, um robozinho e a bandeira do São Paulo. Tá todo mundo comentando todo tipo de coisa que se falou desse post do Petros, porque muita gente diz que confia mais no Petros e na Sônia Abrão do que em boa parte da imprensa. Se você souber aí o que tiver um palpite, já tive tantos palpites, deixa aí nos comentários. A gente se vê amanhã no Boteco do Barolo. Aliás, teve polêmica no último vídeo que eu critiquei a diretoria do Flamengo que não paga a família dos meninos do Ninho do Urubu. Teve muita polêmica, convido você a assistir, o link também está na descrição. Amanhã tem vídeo do Boteco do Barolo com mais informações sobre essa história das famílias do Flamengo e outros assuntos. A primeira vez que eu fui no Morumbi sozinho que eu fui assaltado, me confira a história. E na quinta eu volto com as informações do São Paulo, a história do Jean, reunião para decidir, o Trellis e alguns jogadores, e o Jonathan Gomes não vão se apresentar, mas não devem se apresentar na quarta-feira. Bom, eu conto tudo isso na quinta-feira, certo? Eu vou trabalhar que eu tô atrasado, fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Deixa aí seu comentário o que você achou da goleada. E... para você que acha que a sua situação tá ruim, imagina a situação do cara que estava trocando o placar no estádio do São Bernardo. Fique com Deus, forte abraço. Tchau.